Voltar de licença maternidade é igual voltar de um intercâmbio, que você vai pra mesa da galera no recreio e fala, será que eu ainda pertenço a isso? Será que essa galera ainda lembra de mim? Sabe que eu sou... Oi, eu sou a Isa, publicitária, empresária, criadora de conteúdo e mãe do Luca e da Mia. Oi, eu sou a Carol, sou publicitária e criadora de conteúdo e mãe da Olivia. O Promovidas a Mãe nasceu para falar sobre maternidade e carreira e como equilibrar esses dois pratinhos. Vem com a gente? Bom, você está acostumada, com certeza, a ver mulheres em lugar de sucesso, com filhos mais velhos, adolescentes, já criados e tudo mais. E por isso a gente está aqui para mostrar um pouco também sobre ter filhas mais jovens e também num lugar de não liderança, diretoria e etc. Como é que foi para você ter primeiro o Luca, né, e depois a Mia, e como estava a sua carreira na época que você teve os dois? Sim. O Luca foi quase uma gravidez na adolescência, aos 26. Com 26 anos, assim, então tava super bem, né, na minha carreira, enfim, perspectivas, caminhos muito abertos, muito positivo. Veio esse susto, porque o Luca não foi planejado, nem a Mia, na verdade, mas a Mia a gente já sabia, né, onde que a gente tava indo. Mas o Luca veio totalmente no susto e veio muito essa preocupação, né, de qual que vai ser o impacto disso na minha carreira. Eu lembro que quando eu contei isso, né, pra CEO, ela me perguntou como que você vê esse... Mas perguntou super numa boa, assim, né, muito, enfim, quer trocar figurinha. Como que você vê esse equilíbrio entre maternidade e carreira? E eu trouxe muito essa preocupação de que eu não queria, na verdade eu queria muito equilibrar as duas coisas, assim, eu estava aberta para esse meu momento, mãe, né, decidi ter o meu filho, mas eu queria, enfim, que a minha carreira continuasse. E foi muito legal, porque assim que eu voltei de licença maternidade do Luca, eu fui promovida. Ah, maravilhoso. Sim. E a Mia já foi num outro momento, mas teve isso, assim, né, de não se preparar. Eu não preparei a minha carreira para ter filho, que eu acho que é um lugar que muitas mulheres fazem. Como que foi pra você? Eu também não preparei a minha carreira para ter a Olivia. Na verdade, a Olivia também, apesar de muito planejada, foi um susto, porque a gente já estava tentando há quase um ano. E aí, quando eu falei, não, tô beirando a promoção, tô quase sendo promovida, vamos esperar então eu ser promovida pra, né, tentar de novo, eu tive a Olivia. Mostrando que a gente, né, não segue a lógica e não controla nada. No meu caso também foi muito bem recebida, eu fui promovida grávida. E eu também tinha essa preocupação muito forte de não ter que abrir mão de nada, porque eu sempre amei trabalhar, sempre gostei muito do que eu fazia. Mas eu tinha muito esse medo porque eu via que as mulheres que tinham uma carreira muito estável e que estavam num lugar de falar para outras mulheres e para outras mães, já eram mulheres mais velhas, que estavam em posição de diretoria, que a filha já estava entrando em faculdade, enfim, eu não via tanto mulheres da minha idade falando sobre isso. Então essa foi uma das coisas que me preocupou um pouco de como que, no meu caso que era média liderança, né, lidava com as questões da maternidade. Sim, e é muito louco, assim, porque eu acho que é muito símbolo do nosso tempo, o quanto que a grande maioria das minhas amizades, mães, são de fato mais velhas. Estão ali quase nos 40 ou já tem 40. Você é uma, né, das que está ali mais próxima de mim, tenho mais uma ou duas. Mas realmente, assim, eu acho que é uma geração que priorizou, e tá tudo certo com isso, né? Mas priorizou a carreira para depois, quando, né, já tá num lugar ali mais estável, ter filhos. E também tem esse outro lado, de que as coisas não são como a gente planeja, né? Exato. Às vezes, quando você tá estável na carreira e chegou num lugar determinado, não necessariamente o filho vai vir ali naquele momento. E aí são outras dificuldades. Por isso que eu também acho muito importante, assim, a gente falar de maternidade e carreira nesse lugar mais jovem, porque não tem momento certo pra ter filho, mais nova ou mais velha. É sempre uma loucura, Sim. sempre vai ser essa grande avalanche. Sempre, né, vai gerar transformações ali na carreira. E talvez mais nova você tenha mais fôlego também, né? Super. Pra depois, enfim, continuar e seguir essas transformações. Mais velha também você já tem outras... Talvez Às tenha vezes um lugar... mais maturidade. Mais né? maturidade e não tenha tantas preocupações que a gente mais nova ainda tem, enfim. Mas... é isso. E falando sobre esse tema de maternidade e carreira, como é que foi a sua volta? Tanto do Luca quanto da minha, em cenários diferentes. Mas como é que foi pra você? Você se sentiu acolhida? Como é que foi lidar com esses momentos loucos, ainda imersa em hormônio, amamentando e tudo mais? Muito acolhida, sempre fui nas duas vezes, assim, muito, muito acolhida.
Mas no Luca, eu voltei muito, assim, eu lembro muito dessa sensação que eu tava, voltando a trabalhar. E por isso que é muito louco, que a gente tem que lutar muito pela licença maternidade de 6 meses. Eu tive de 4 meses, né, as 2 vezes. E eu voltei a trabalhar com 4 meses do Luca, tipo, animada, assim. Querendo aquilo. Querendo aquilo, de fato, porque eu já tava assoberbada, assim, não queria mais ser sua mãe, né, enfim. Então foi muito bom dar esse respiro, assim, de fato, isso foi maravilhoso. Por isso que eu acho que é importante a gente ter a licença mais longa e, sei lá, se for o caso, escolher ter menos, porque eu acho que, né, esse foi muito o meu cenário. Na Mia, que eu vivi muitas transformações de carreira e aí virei sócia de uma empresa, tava com outros projetos acontecendo, eu não tive licença maternidade. Né? Enfim, tive, né, no meu trabalho, um dos meus trabalhos, mas eu tava fazendo outros trabalhos, outros projetos. Que foi bem louco, assim, eu não recomendo pra ninguém. Não recomendo. Mas foi uma escolha muito consciente também, assim, né? Tinham várias questões financeiras e tal, de que eu precisava daquilo. E eu também, né, na segunda maternidade, você tem a sabedoria. Então eu sabia que o recém-nascido, ele dorme muito. Isso é... A gente acha que não tá dormindo, mas o recém-nascido, assim, até 2 meses, dorme horas e horas né, no dia e tal. Então eu tinha tempo de trabalhar e de fazer as coisas. Mas foi um equilíbrio bem maluco, assim. Sim. O que, na verdade, eu acho que a gente tem que falar também, e aí quero te ouvir, que a licença paternidade influencia muito. Muito. Então, eu tive esses 2 cenários de que no Luca, o Felipe trabalhava com evento, e no caso era pandemia, e não estava trabalhando, então ele estava full time comigo. E isso me salvou. Juro por Deus, eu teria enlouquecido, assim, se não tivesse o Felipe dentro de casa. Porque eu acho que eu não ia saber cuidar de um recém-nascido sozinha, assim, enfim. Apesar de ter toda a rede de apoio, a avó, não. Mas isso, assim, foi muito importante. Na Mia, o Felipe teve 5 dias. Bastante tempo, né, gente? 5 dias, foi bem bacana. Aí a chefe dele ainda foi muito legal, assim, de verdade legal. E ele ficou, sei lá, 8 dias em casa. Eu lembro que teve isso, assim. Mas como era minha segunda filha, eu já sabia. Mas eu acho que isso também pesou, porque eu escolhi, né, tava lá com outros projetos e tal. Trabalhei durante a minha licença. Mas foi mais pesado e eu não recomendo porque eu tava muito sozinha com a Mia. Sim. Eu acho que se eu tivesse o Felipe e eu tivesse, mesmo nesse começo, equilibrando, mas com o pai em casa, acho que teria sido mais tranquilo. Acho não, teria, com certeza. Com certeza. E pra você, como foi? Cara, eu não me senti acolhida. Eu acho que foi um exercício muito grande pra mim de entender também que as coisas estavam rodando, né? A associação que eu fazia muito era voltar de licença maternidade é igual voltar de um intercâmbio, que você vai pra mesa da galera no recreio e fala, será que eu ainda pertenço a isso? Será que essa galera ainda lembra de mim? Sabe que eu sou? Será que eu continuo a mesma? Então, assim, a minha volta de licença não teve tanto acolhimento, não teve tanta ajuda, e eu acho que isso foi um grande motivador de também ter mudado um pouco e de ter dado um shift na minha carreira. Mas o Levi, ele teve 25 dias de licença e emendou com 1 mês de férias, porque ele também teve uma liderança muito empática com isso. Então foi ótimo, ele passou os 2 primeiros meses ali integralmente comigo e com a Olivia, ainda morando em outro estado, minha mãe passou 1 mês com a gente. E aí eu lembro que quando a minha mãe voltou pro Rio e quando o Levi voltou a trabalhar, eu tive crises de choro. Porque eu falei, gente, o que eu vou fazer da minha vida aqui agora, só eu e ela? E ainda toda essa parte de solidão, que eu acho que é muito pouco falada, porque a vida continua a rodar sem você, né? Tanto as suas amizades quanto no trabalho. Então, o momento, tanto que minha mãe foi embora, quando o Levi voltou a trabalhar, foram momentos que eu me senti muito sozinha. Porque eu ficava, cara, você não tem mais aquela vida e o seu dia a dia rodando de forma normal, você não tem mais o trabalho. Então foi quando eu comecei a olhar também para produzir conteúdo, para começar a me movimentar, fui acionando outras amigas para poder conversar sobre esse tema, porque eu acho que a solidão em si é muito pouco falada. Então, tanto durante quanto a volta, porque na volta é exatamente isso, é aquela sensação de você voltar para aquele lugar com a sua mochilinha nas costas, assim, primeiro dia de trabalho, primeiro dia de aula, e ficar, tá, e agora, né? Sim. Assim, onde que eu entro? Como que eu não roubo o espaço dessas pessoas? E porque a gente é outra pessoa. Exato. É muito louco isso, porque, assim, exige uma sensibilidade que eu não tinha noção, né, até me tornar mãe. Você volta outra pessoa. Sim. É isso, parece que trocou a pele, mudou de casca. Né, tem esse lugar de que, né, é isso, eu amo muito o meu trabalho, assim, gosto muito do que eu faço, acho muito maneiro. Então, pra mim, não teve esse lugar de, não me sinto que eu não caibo mais aqui. Eu continuo cabendo nessa cadeira, mas de outra forma, né? Já é outra cabeça, outras prioridades.
E eu tive muita sorte mesmo, assim, do universo, que quando eu engravidei do Luca, a minha diretora direta engravidou, e o filho dela tem 1 mês de diferença do Luca. E quando eu engravidei da Mia, a minha melhor amiga, que é meu par, também estava grávida junto com um filho de 2 meses de diferença. Que foi uma grande loucura, porque nas 2 vezes, 2 pessoas de licença maternidade na mesma equipe. Mas, né, tudo bem, coisas da vida. Mas eu acho que isso fez toda a diferença nesse lugar até de solidão, assim. Porque nas 2 vezes eu tinha 2 pessoas muito próximas passando, né, ali pelo mesmo momento. O meu cenário era o extremo oposto. Eu tinha uma líder que ela não quer ser mãe, de jeito nenhum. Então, o olhar dela sobre o tema é um olhar de quem não quer viver aquilo, né? E aí, obviamente, a gente não culpa, porque eu acho que realmente só entende quem passa, por mais empático, por mais querido que você seja. Ela não tinha um olhar preocupado sobre aquilo e, por vezes, eu tinha até a impressão de que as pessoas olhavam a licença maternidade ou grávidas como uma perda de produtividade, né? Como assim, putz, tô com 2 mulheres na minha equipe grávidas e agora o que eu faço? Então, ainda tinha esse medo, assim, de... e aí eu fiquei nessa dúvida, eu falei, eu arquivo todos os grupos, eu tento saber o que tá acontecendo, eu encontro as pessoas, eu não encontro ninguém... O que eu faço? Porque não tem fórmula, acho que cada um acha o seu. Mas quando você tá numa situação, numa equipe que tem poucas mães e que não tem interesse no tema, eu acho que pode ser um pouco mais desafiador, que foi um pouco do que eu passei, assim. Eu acho que é muito, né, por isso que a gente tá aqui, porque eu acho que é isso. Fala-se muito pouco, né, sobre isso, assim. O que acontece quando a pessoa, né, a mulher engravida, quais são essas transformações, a volta delas. Eu lembro quando a gente trabalhava junta que... Eu tive uma chefe que ela virou minha chefe voltando de licença maternidade. E eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo com ela. Eu era, assim, completamente... Ignorante, exatamente. Essa é a palavra, eu era completamente ignorante. Eu lembro dela, né, tinha voltado de licença de 6 meses. E aí ela passou uns 2 meses. Na época era presencial todos os dias, né? Teve esse momento que a gente ia todo dia pro escritório. E aí, todo dia... ela ia pro banheiro e passava um tempão no banheiro tirando leite. Nossa. E ela, você nem lembra quanto tempo ela ficou fazendo isso, mas sei lá, 1, 2 meses, até que aquilo se tornou completamente incompatível, insustentável com a realidade, era muito sofrido pra ela. E assim, eu não tinha a menor noção do que era aquilo. Sim. Até agora que eu, né, amamento ainda e tendo que viajar e tirar leite em aeroporto, porque meu peito tá explodindo, que é uma humilhação sem tamanho. Eu saindo mais cedo do almoço com o cliente, tipo, oi, tem que ir no banheiro rapidinho. Porque é isso, os ambientes não estão preparados. Assim, a gente faz piada porque é isso, tem que fazer, mas assim, porque é muito fora da realidade. As pessoas, né, quem não é mãe não tem a menor noção, assim, não tem a menor noção. E pra gente fechar esse primeiro papo, qual que você acha que é até agora, assim, o seu maior aprendizado nessa balança entre trabalho e filha? Uma coisa que eu aprendi muito foi quais são os meus inegociáveis. Eu acho que a maternidade, ela te coloca nesse lugar, porque pelo menos pra mim, bateu um peso, assim, dos valores que eu quero passar pra minha filha. Então, até que ponto essas pequenas violências, esse lugar que a gente às vezes passa no mundo corporativo, eles são toleráveis ou não. Assim, a moral da história, acho que principalmente tendo filhas mulheres, a gente pode falar isso, quem eu quero construir nessa nova versão para inspirá-la. Então, parte da minha decisão também de mudar de emprego, de ter algumas mudanças significativas na minha carreira depois da chegada dela, foi por ter descoberto os meus inegociáveis, assim, de não tolerar certas violências, de não tolerar certos comentários e de entender que se eu tivesse continuando naquela situação de ansiedade que eu tava e até às vezes uma situação de me deixar com menos potência, eu estaria passando um recado para ela de que ela também tem que se adequar a um sistema adoecido. Então, o meu aprendizado principal nesse 1 ano foi realmente de entender os meus negociáveis e de falar, putz, até aqui eu consigo, daqui pra cá eu não vou sucumbir, porque não é isso que eu quero que ela viva quando ela chegar lá. Eu quero que ela possa olhar e falar, putz, a minha mãe não tolerou isso, então eu também não vou tolerar, sabe? Ela abriu essa porta pra mim lá atrás. Então esse foi, acho que, o principal. Ai, que lindo. Muito bom. O meu, acho que foi... Eu acho que colocar o peso, que ainda é um desafio pra mim todos os dias, quando eu, né, fazer isso, mas eu acho que dar o peso adequado das coisas. Sim. Eu lembro muito, assim, principalmente depois que eu tive o Luca, que é o primeiro filho, e aí vem essa transformação em ser mãe, né? Porque na segunda filha você já é mãe.
E essa foi a maior loucura pra mim, assim, na minha cabeça, me tornar mãe. E aí eu lembro desse lugar, assim, de falar, eu sou mãe, eu gerei uma vida, tipo, 9 meses na barriga, eu paria, sabe, eu cuido de um bebê recém-nascido, eu cuido de uma criança, tô gerando uma vida, não vai ser esse cliente que vai tirar minha paz. Eu sou muito mais potente que isso daqui, né? Do que esse, sabe, essa reunião, enfim, caótica. Então, acho, até hoje, assim, eu tento, óbvio que com muita responsabilidade, né, com as minhas entregas, com o meu trabalho, mas, assim, trazer um pouco dessa paz, assim, de colocar o peso adequado nas coisas, do que vai tirar minha paz, que é meu filho com bronquiolite, que é uma pneumonia, que é, né, isso tira a minha paz, e o que não, vai ser estressante, vai ter que resolver, vou ter que não sei o quê, mas isso não vai tirar a minha paz. É o grande exercício, assim, que eu faço, e até porque eu acho que isso vem da maturidade, sabe? De encarar, eu acho que isso também traz uma inteligência, uma esperteza ali pro dia a dia de trabalho, assim, de você, de fato, encarar os problemas com o peso que eles têm e, né, levar com mais maturidade, enfim. Cara, na maioria, acho que você sentiu isso, que a gente até teve chefes iguais, né, em alguns momentos. Mas as mulheres mais resilientes que eu trabalhei eram mães. Com certeza. E eu não tinha essa visão lá atrás, assim. Eu falava, cara, de onde vem a força, né? Essa potência. E aí, quando eu paro pra refletir sobre as mulheres que me geriram, né, lá atrás, e parte de quem eu sou e de como eu fui construída, eu vejo muito que eram mulheres que tinham essa visão, assim, tipo, Carol, problemas maiores na vida, sabe? Tipo, isso aqui é desse tamanho. E pra mim, na época, era tipo, meu Deus, que sofrimento. E aí depois você olha e fala, nossa, realmente, assim, isso não deveria ser um big deal, como era naquela época. Eu tive um episódio muito maravilhoso, assim, agora, bem recente, que eu tava viajando a trabalho. O meu voo de volta foi cancelado, de Joinville pra São Paulo. E aí eu tinha uma reunião pra chegar em São Paulo 3h30 da tarde, que tava marcada há mais de um mês. Perdi a reunião, porque, né, Joinville é uma cidade muito pequena, não tem muitos voos. Me colocaram no voo 2h30 da tarde. Eu ia chegar 3h30, não ia, né, conseguir ir pra reunião. E aí eu lembro que nesse caos, né, tentando remarcar o voo no balcão, fazendo ligação com a pessoa que ia ter que me substituir, né, apresentar ali no meu lugar na reunião. Eu fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, tava meu vice-presidente do lado, maravilhoso. E aí depois a gente tava num café e ele falou assim, Isa, você fez uma reunião longa, né, agora, assim, no meio desse caos da fila e tal. Eu falei, Aí ele, e você remarcou o voo e nem, tipo, parou a reunião, assim, você tava realmente fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu falei, Danilo, aqui tá muito fácil, eu tô resolvendo um problema. Na minha vida, eu normalmente tô resolvendo 45 problemas, porque a reunião com a criança, com a amamentar, com a logística, com a creche, aqui é só um problema, é só o voo que foi Aqui tá cancelado. fácil, tá mole. E eu acho que é muito isso, né, que você falou, da resiliência que a gente ganha. Bom, temos aí o nosso primeiro conteúdo, agora em mais plataformas, então YouTube, Spotify, Instagram e etc. A gente está expandindo, né, o Promovidas à Mãe, então fiquem à vontade de seguir, de acompanhar, de comentar, que é super importante pra gente, pra poder fomentar mais essa conversa e alcançar mais pessoas, né? Muito bom. Até mais.